Então vamos à leitura da palavra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, repete comigo, últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amém? Pode sentar, queridos, não fecha a tua Bíblia. Pega na mão da pessoa mais bonita que você encontrar aí. Da mais bonita. Se não tiver ninguém, sobe aqui. Pode subir. Que aqui tem. Amém, queridos? Vamos orar? Se você sentir que o teu irmão não está orando como deve orando, você já consome a mão dele no fogo do Espírito Santo aí. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te glorificamos. Nós te bendizemos. Te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida. Que haja entendimento da tua palavra. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus fale aos corações. E te peço, Senhor, venha nos ajudar. Eu declaro a tua mão forte. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Últimos dias. Uma palavra que muitas das vezes nós esquecemos. Deus nessa noite quer fazer a gente acordar para essa palavra, essas duas palavras. Fala assim, últimos dias. Às vezes a gente vive um cristianismo sem lembrar que pode ser o último dia que nós estamos vivendo. Faça uma reflexão. Ao acordar hoje, você pensou que Jesus podia voltar hoje? Quem aqui pensou, Jesus pode voltar hoje? Ontem, ao levantar ontem, durante o teu dia de ontem, você pensou que ontem talvez pudesse ser o teu último dia aqui? Pois é. Dificilmente nós vivemos à espera do noivo. E a gente esquece que estamos chegando nos últimos dias. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, fala que nos últimos tempos, terão pessoas que vão chegar e vão dizer assim, cadê a promessa na tua vida? E isso já tem. Você não é crente? Você não é cristão? Cadê as promessas? O Deus que você serve não era um Deus que era para abençoar? Por que você está passando essa prova? O que mais tem hoje são pessoas que olham para você e talvez questionam a sua fé. E isso é um sintoma que Jesus está voltando. Nós precisamos nos atentar aos sinais. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, mas a Bíblia diz algumas coisas que quando começasse a acontecer, Jesus estava aí voltando. E uma delas é, as pessoas vão questionar as promessas. E o texto do versículo 4 diz que as pessoas vão falar assim, uai, não diz a Bíblia que Jesus está voltando? Faz tempo que eu escuto que Jesus está voltando e até hoje não voltou. E talvez até crente já está pensando isso. Olha, eu sou crente há 10 anos, desde quando eu me converti que eu escuto que Jesus está voltando e até hoje ele não voltou. O que significa isso, irmãos? Que o tempo não pode cauterizar a nossa preparação para a vinda do noivo. Não é porque até agora o noivo não veio que você vai ficar aí. Ah, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Quantos aqui têm sonho de servir a Deus? Levanta a mão. Você tem sonho de servir a Deus, você está dando tempo ao tempo, talvez não vai dar tempo. Talvez você está deixando a oportunidade passar. E os últimos dias estão às portas, queridos. Nós temos que acordar para isso. Ser mais vigilante. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, você que costuma falar assim, ó, no tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus.
talvez você vai ser, e muitos serão, surpreendidos. Sabe aquela pessoa da tua família que você está aí, arriscando para pregar a palavra? Você está aí, eu vou pregar, mas não vou pregar, prego ou não prego, prego ou não prego? Talvez não dá tempo. Sabe aquela obra missionária que você tem vontade de ajudar? Sabe aquele curso que você tem vontade de fazer? Talvez não dê tempo. Quando o fim chegar, as coisas ficarão ainda piores. E nós precisamos nos atentar aos sinais. E o sinal serve para a gente observar e ficar esperto. Só que tem muitas pessoas que vão entrar no meio dessas pessoas que fazem os sinais. Talvez até os crentes vão dizer assim: ih, Jesus vai demorar para voltar ainda. E aí você abaixa a guarda, perde a vigilância. Talvez Jesus demore um pouquinho para voltar. Mas além dos últimos dias para o arrebatamento, nós temos outra coisa que se encaixa nos últimos dias, que seria os seus últimos dias. Se Jesus voltar em 2019, 2020, não significa que você vai viver até lá. E se Jesus te chamar antes, ninguém tem condições de acrescentar um côvado de sua vida. Ninguém tem condições de saber uma medida de sua vida. Então é tempo da gente se posicionar e se preparar para a vinda do noivo. Tem pessoas da sua família que você ama, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que está arriscando fazer uma ligação e falar assim: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. E aí, vai passar o tempo, e o que vai acontecer? Talvez você seja levado. Talvez Jesus venha. Nossa, pastor, o culto hoje vai ser uma palavra dessa, da gente ficar com medo de morrer, de Jesus voltar. Não é medo. A Bíblia fala que a igreja tem que esperar o noivo com alegria. A igreja tem que estar ansiosa pela vinda do noivo. A maioria das igrejas pregam um Deus que serve as coisas da terra. Mas nós não podemos viver o evangelho da parte A. Nós temos o evangelho do A, mas temos o evangelho do ômega, do alfa e o ômega. Tem o princípio e tem o fim. E se Jesus voltar, queridos, nós vamos viver com a maior alegria do mundo. Acaba-se a enfermidade, acaba-se as lágrimas, acaba o choro, acaba a tristeza, acaba a angústia, acaba os problemas. Você vai viver com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas às vezes a igreja está aí, vivendo cada dia, como se cada dia fosse um dia de dádiva para viver para essa terra, quando na verdade o dia de que Deus nos deu hoje é para nós vivermos de forma como um cidadão dos céus. Quando você acorda, não está acordando um cidadão da terra. Quando você acorda e levanta, está acordando e levantando um cidadão dos céus na terra. Você está nessa terra de passagem. Não se apegue às coisas dessa terra. Porque se você se apega às coisas dessa terra, o reino não entra no seu coração. Essas coisas de 3 e 4 aqui do versículo, que nós lemos 3 e 4, já estão acontecendo e às vezes a gente não se atenta. Tem pessoas zombando de crente. Zombando. Isso é um sinal, é bíblico. Nos últimos dias pessoas zombariam. E está cheio de gente que zomba. Agora você sabe que quando as pessoas fossem zombar dos cristãos, que era o tempo do fim, isso deve servir de ponteiro, de alerta, de alarme, para mim e para você. Eu quero que você abra em outro texto da Bíblia, na segunda carta de Timóteo. Volta aí, capítulo 3.
vamos ver outras coisas que vai acontecer no tempo do fim. Segunda carta de Timóteo 3. Todos acharam? Sabe, porém, isto, nos últimos dias, fala assim, nos últimos dias. Olha para quem está do seu lado e fala assim, irmão, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Isso é um sinal, sim ou não? Versículo 2. Pois os homens serão egoístas. Para aqui. Para aqui. Olha para cá. Quando que na sociedade os homens foram tão egoístas quanto nos dias de hoje? Pensam em si próprio. São sinais, nós precisamos falar dos sinais. Você talvez possa dizer assim, não, eu não sou egoísta. Mas a raça humana está se tornando cada vez mais egoísta, pensando só em si próprio. Isso é um sinal. E nós, como crentes, devemos ler a Bíblia, conhecer a palavra, estudar a palavra de Deus, para a gente ficar esperto. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aí, querido? Em que time você quer estar? No do muitos ou dos poucos? Os poucos escolhidos são os poucos que vão se atentando que Jesus pode voltar. Ou que pelo menos, é lógico que ninguém vai ficar paranoico e falar, ai, será que eu vou morrer hoje? Não. Mas viver como se fosse o seu último dia de vida. Realizando o que você tem que fazer nessa terra. Tem gente que está pensando assim, eu vou ajudar os pobres. Uma hora eu vou ajudar os pobres. Talvez você vai morrer e não vai dar tempo. Se tiver que ajudar os pobres, ajuda logo. Então vamos lá, egoísta. Outro ponto, os homens serão o quê? Avarentos. Gente, ó, faz assim com a tua mão, assim, ó, fecha. Faz assim para a pessoa que está ao seu lado, assim, ó. Você não pode ser mão de vaca. Quer que eu faça uma reflexão com você? Do dinheiro que você recebe. Por certo, eu acredito que você deve chupar um picolé, comer um lanche, comer um dunga dog, um cachorrinho quente, né? Uma pizza, talvez. Por certo, você vai no parque. Talvez você vai no... não sei aonde. E nós estamos chegando no fim do ano, em dezembro. Esse ano inteiro, quantas vezes você pegou o seu pagamento e fez um investimento espiritual na sua vida? Comprou um livro, comprou um DVD de pregação. Repare que para as coisas de Deus, a gente fala, estou apertado. Mas repare que outras coisas talvez a gente não pense que a gente está apertado. E a avareza é uma questão que é um indício do fim dos tempos. São muitos itens. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Pensa numa geração desobediente. Pergunta para o seu pai, os mais velhos aí. Pergunta para o seu pai e para sua mãe. E fala para eles assim, ó, na época que vocês eram criança, comparado com as crianças de hoje, quem são os mais desobedientes? Eles vão dizer para vocês que essa geração, sem dúvida nenhuma, é a geração mais desobediente. Desobediência espiritual, ela vem de berço. A pessoa que quer dizer desobediente com pai e mãe, ela já cresce já com esse princípio da desobediência. É lógico que Jesus pode mudar qualquer situação. Mas se tem uma raça desobediente, é a geração que nós estamos vivendo. E essa desobediência, na grande maioria, é um sinal da vinda de Jesus. Outro. Desobediente aos pais,
Você está falando aqui. Graças a Deus que aqui não tem nenhum filho que é desobediente aos pais, né? Aleluia, oh louvado seja o Senhor. Os últimos dias, a Bíblia diz que vai ter um povo o quê? O que está escrito aí? O quê? Ingrato. Bom, pensando bem, não tem gente ingrata. Você conhece alguém ingrato? Não responde não, que não vamos sair do culto aqui hoje. Gente, a ingratidão é demais. É demais da conta. Se perguntar para você, faz uma lista de gente ingrata, você vai ter uma lista. Isso é um sinal. No fim dos tempos, o número de pessoas ingratas aumentariam. Isso é um sinal do fim dos tempos. Vocês estão vendo que são... A gente sempre, quando fala do fim dos tempos, né? A gente pensa na marca da besta, não é verdade? Ai, o fim dos tempos é a marca da besta. A gente fica olhando só para a marca da besta. E aí a gente fica que nem uns bestas, esquecendo que tem outras coisas que também são indícios do fim dos tempos. Fala para quem está do seu lado assim, ó, seja inteligente, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Fala assim, isso não tem. Tem isso aí nos dias de hoje, irmãos? Gente que calunia os outros. Você sabe que tem bastante ou tem pouco? Então você fala para quem está do seu lado assim, é um sinal que Jesus está voltando. Sem domínio de si. Isso aí não tem muito não. Cruéis. Também não tem muito não. Gente, quantas vezes você viu no jornal ou em notícias tipos de mortes cruéis, pessoas cruéis, pessoas inimigo do bem, traidores. Tem traidor nos dias de hoje, gente? Atrevido, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Quero parar aqui. Amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Os crentes hoje são amigos dos prazeres. E as igrejas estão cheias de pessoas que são amigas dos prazeres. Isso é um sinal de Jesus, que está voltando. Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo de número 2. Prega a palavra. É para pregar a palavra sim ou não? Insta, quer seja oportuno, quer não. O que significa isso? Sabe aquela hora que você pensa assim, será que é o momento certo? A Bíblia está mandando a gente fazer o quê? Pregar a palavra. Quer seja na hora que você acha que deve, quer seja na hora que você acha que não deve. E depois, fala o quê? Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Fala assim, doutrina. Nós temos que corrigir. Às vezes a gente fala assim, igreja boa é aquela que fala bastante das promessas, que fala bastante das bênçãos, da campanha. Só que essas coisas, irmãos, nos ligam cada vez mais na terra. Embora Deus quer nos abençoar aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Tem que ficar claro para você. Fala assim, você não é desse mundo. Fala, você é um ET. Querido, aceita isso. Eu tenho que ensinar, corrigir na doutrina. Igreja tem que ter uma doutrina bíblica. Tem que ter uma disciplina bíblica. Estamos no fim dos tempos. Próximo versículo. Versículo 3. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Fala assim, haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Olha para cá. Você vai falar assim, eu tenho que fazer isso. Ah, não quero. Deus tem que tocar no meu coração para eu fazer.
Irmão, a gente tem que pregar a palavra de Deus, igual eu tenho falado aqui no púlpito. Tem coisas que é pecado, e que muitas igrejas já dizem que não é pecado. Ou seja, estão afrouxando, estão aumentando o caminho, alargando o caminho. E você pode ver, uma pessoa chega na igreja, um visitante chega na igreja, ele quer saber como é que é a igreja. Você sabe como é que faz um visitante voltar na igreja? Só fazer campanha. É só falar culto, domingo, quinta vai ter um culto da campanha da bênção, da porta na tua vida, a porta se abrindo na tua vida, ele vem. Agora, se for para ouvir a sã doutrina, pergunta se o crente vem de quinta na igreja. Às vezes a gente pensa assim, a igreja está fria. Não, quer dizer, é o tempo do fim. Na verdade, muitos são chamados, está ficando mesmo quem tiver que subir. E nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que muitos não suportarão a sã doutrina. Esse muitos, será que está incluso eu e você? Suportar a doutrina? Tem muitas pessoas procurando caminho da porta larga. Estreito é o caminho do Senhor, não é largo. Aí você vai falar assim, tem que fazer isso. Ah, não, vou para uma igreja mais liberal. Estão procurando igrejas liberais, e eu não quero entrar aqui no mérito de qual igreja que está certa na quantidade de liberalismo ou não, mas eu quero dizer uma coisa. Cristo diz que o caminho, é estreito. A porta é apertada, não é larga não. O caminho que conduz à perdição é largo. Só que tem gente que não vai aguentar a doutrina, vai espanar. Então quando você vê alguém querendo espanar, não tem que torcer para espanar, tem que ajudar, porque pode ser eu, pode ser você. Se muitos, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aí você tem que falar assim, irmão, permanece na doutrina. Agora olha a continuação do versículo 3. Pelo contrário, cercar-se-ão de quê? Mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É isso que fala o final do versículo 3? O que essas pessoas vão fazer, amados? Ela vai se cercar de outros líderes religiosos, que vão falar o que ela quer ouvir, que vai pregar o que ela gosta de ouvir, o que ela quer fazer. Acredite se quiser, tem igreja que fala que pode encher a cara, que pode beber. Aí a pessoa quer isso, aí ela procura um lugar que vai falar o que ela quer ouvir. A Bíblia diz que essas pessoas vão ficar como sentindo coceira nos ouvidos. Eu quero ouvir aquilo que o mestre, fala os mestres, segundo mestres, o que outros mestres falam. Lá, o mestre tal falou que pode fazer tatuagem. Pode falar o que quiser de mim. Pode sim. O pastor tal falou que pode. E o que tem que o pastor tal falou que pode? É que tem muitas pessoas que vão sentir, não vão suportar a doutrina e vão procurar mestres que falam o que a pessoa quer ouvir. Tem lugar aí, irmãos, que eu sei, que estão dando cargo para líderes disso, daquilo, e líderes saindo no pecado com os seus liderados. Um líder de jovens de uma determinada igreja está enchendo a igreja de jovens. E aí eu vim saber que depois do culto de jovens vão todo mundo. E eles falam, não conta para o pastor. Aí você passa para ir embora. Aí você vê uma igreja cheia. Igreja cheia não é sinônimo de nada. Pode ser que esteja cheio do Espírito Santo e o povo está tudo na presença de Deus. Só que você não pode pregar Espírito Santo todo domingo. Você tem que pregar a palavra também. Tem que ensinar a sã doutrina. Tem que falar de outras coisas. Só que quando começa a falar de outras coisas, aí a pessoa fala, eu quero ir para uma igreja onde fala do Espírito Santo, das campanhas, das promessas. Aí eu estou sabendo que uma igreja tal está na campanha.
Campanha de 21 dias de Daniel. Rapaz, essa campanha de 21 dias de Daniel ela é famosa, porque todo lugar faz direto, né? E é bênção. Mas quando acaba os 21 dias daquela igreja, só é outra igreja que está fazendo mais 21 dias. Porque eles estão tão atrás das bênçãos e se esquece da sã doutrina. Olha, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai te dar, Deus vai te encher. Aí as pessoas correm atrás disso. Procuram mestres para falar o que elas querem. Se na tua igreja não está acontecendo nada, venha para mim. Aí a gente vê uma determinada igreja crescendo. E eu não quero aqui ficar apontando o dedo porque uma igreja cresce que está fazendo coisa errada, porque não, o intuito não é esse. Estou nem preocupado com isso. Ah, que tal igreja está crescendo, deve estar fazendo coisa errada, por isso que está crescendo. Não, não quero nem entrar no mérito. Não sei, não estou lá. Só que tem alguns casos que a gente sabe, que talvez você sabe, que deve estar lá. Pessoa não é nem casada, está subindo em cima do altar. Pessoa não é nem batizada, está pregando a palavra. Pessoa não tem. Estão fazendo. Aí fala, Deus está agindo. Está tudo negócio, numa bagunça total. Por quê? Porque deixam. Eles vão prestar conta lá. Só que você não pode ser enganado, você não pode ser iludido. E a Bíblia diz que quando tivesse esse tipo de situação, eu quero voltar para a pregação agora, volta para a pregação. Quando tivesse acontecendo essa situação, Jesus está voltando. E já está acontecendo isso. Pessoas com coceira nos ouvidos, caçando pessoas que falam o que elas querem ouvir. Isso está acontecendo. Acontece ou não acontece? Isso só o que eu tenho com isso? Somente saber que Jesus está voltando. Mais nada. Deixa eles com eles. Cada um, cada um. Para mim só interessa observar o fato e me preparar para Jesus. Não tem nada a ver com a vida deles. Eu tenho que ficar esperto nos sinais. O crente tem que ser atento aos sinais. Saber quais sinais advêm, né, anunciam a vinda de Cristo. Então, se esse é um sinal que o povo não vai suportar a sã doutrina, se esse é um sinal, eu sei que já chegou esse tempo. Então, tem que ficar mais esperto. Próximo. 4, versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha que tremendo. Então eles vão recusar a dar ouvido à verdade. Aí, querido, você vai falar para aquela pessoa assim, você está errado, você está errado por causa disso, ela não vai querer. Ele não vai querer, ela não vai querer, por quê? Porque está entregando os ouvidos, não se recusa a ouvido. Agora olha o versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O tempo de Jesus está vindo. Você que tem sonho de ser um evangelista, um homem de Deus, fazer a obra de Deus, tem que ser ligeiro. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Paulo falando. E o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que significa esse versículo 6? Eu vou até me aproximar de vocês. Paulo está escrevendo assim para Timóteo. Você sabe o que é libação? Ser entregue como libação é ser entregue como um animal, como oferta, para ser consumido. Paulo está dizendo assim, ó, o tempo está feio, viu? Quando tiver isso, o tempo do fim está chegando. E o meu tempo está chegando. E eu estou sendo entregue como libação. Então Paulo estava consciente do tempo dele. Você tem que estar consciente do seu tempo. Você que vive falando tempo de Deus, tempo de Deus. Você batizou? Não, ainda não. Tempo de Deus eu batizo. Você está assumindo um compromisso com Deus? Ainda não. Você sonha em ter uma célula? Sonha, mas ainda é no tempo de Deus. Você sonha em ter um discipulado? Sonha no tempo de Deus. Você tem que ser como Paulo, ser consciente. Ser consciente. Há uma frieza muito grande nos dias de hoje. Vamos continuar o texto. Abra comigo agora. Em Mateus capítulo 24. Vamos ver mais sinais da vinda do
os últimos dias aí, né? Versículo 42. Mateus 24, 42. Hoje eu estou falando suave, sereno. Estou pregando que nem meu pastor hoje. Suave. É que eu tive lá essa semana, então eu vi ele pregando, então eu estou assim. Estou na unção. Mateus 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor. Mas, tem mais aí, a gente não sabe o dia. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha o 44, aqui tem um sinal da vinda de Cristo. Por isso, ficai também vós apercebidos. Por quê? Olha aqui agora. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Fala assim, ó, a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui tem um sinal. O que significa a hora que não cuidais? Cuidar significa de ficar atento. Tome cuidado. Não tem essa palavra? Tome cuidado. A hora que você esquecer que Jesus está para voltar, é nessa hora que Jesus vai. É o que ele falou. Ó, vou ler de novo. 44. Finalzinho. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E eu fiz uma pergunta para vocês aqui. Alguém hoje pensou que Jesus poderia voltar hoje? Não, ninguém se cuidou com isso. Pensaram nisso ontem? Também não. Se fizer essa pergunta em todas as igrejas, sabe quantos que estão se preparando diariamente para a vinda do Senhor Jesus? Muitos ou poucos? E Deus já está falando aqui, ó. Quando eu ver que a igreja está lá sem cuidado nenhum com a vinda, é nessa hora que ele vem. Graças a Deus que eu estou te alertando disso. Porque se você ficar, você ficou porque você dormiu. Porque, queridos, nós corremos um risco muito sério de ter voltado hoje à tarde, hoje de manhã, ontem à noite. Porque ninguém de nós está lembrando da vinda de Jesus. E está aqui. Isso aqui é um sinal. Que hora que ele vai voltar? Quando ele vê que a igreja não está se cuidando para a vinda dele. A igreja está se cuidando para as coisas que tem aqui. A igreja está muito atenta com as coisas que tem. Amanhã, quando você acordar, acorde sabendo, Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu estou preparado. Ele vai falar, está esperto, hein? Por isso que o texto diz, vigiai. O que é vigiar? Vigiar é você não dormir. Vigiar é alguém pegar alguma coisa que é valioso, por exemplo, um terreno, uma casa, um barracão, e colocar uma escola, qualquer coisa, e falar assim, ó, fulano, você vai vigiar. É ficar vendo se vem alguém, sim ou não? Vigiar significa ver se vem alguém. Você dormiu, você nem viu se vinha ou se não vinha. Nós temos que viver todos os nossos dias, vivendo como se ele tivesse vindo. Deixa eu ver se ele vai vir hoje. Estou ligado, ele pode vir hoje. Ficar atento. Então essa é uma pista que aqui eu fiz a pergunta, acho que uma pessoa levantou a mão, que pensou que Jesus pudesse voltar hoje. Então nós, a grande maioria aqui, nem cuidou que ele poderia voltar hoje. Se eu aumentasse o público, você ia ver que muito mais pessoas não perceberam isso. Então, ele está voltando. É um sinal. Nessa época aqui, queridos, os discípulos que andavam com Jesus esperavam, depois que Jesus morreu, esperavam. Ele sim, vai voltar, ele vai voltar. Mas nós esquecemos que é de arrebatamento, ou sequer que a gente pode morrer. Pode ser que a gente morra. Jesus nos chame. Fala para quem está do seu lado assim, você está com uma cara de vigilante, irmão? Está com uma cara de esperto? Esse é um sinal. Vamos para mais um sinal. Mateus 24, 12.
O livro de Mateus 24 fala das coisas que vai anteceder. Depois, se quiser, você lê na tua casa, tem mais coisa aqui no 24 que fala tudo que vai acontecer antes de Jesus voltar. Então, mais um item, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que acontece? O amor da igreja, das pessoas. Se você fala assim, a igreja perdeu o amor. Não, querido, é um sinal da vinda de Cristo. Então você tem que ter amor. Pensa comigo aqui. Quando você pensa assim, a igreja perdeu o amor, você também perdeu? Porque está falando ali que o amor de muitos vai se esfriar. Se você perdeu o amor igual a igreja perdeu, então você está enroscado. Porque aí você está no time do muitos. Mas muito não vai ser salvo. Muitos serão chamados, mas poucos serão. Se a igreja estiver fria, eu tenho por obrigação de ter o meu coração com amor quente. Porque eu quero ficar no time dos poucos. E se a igreja estiver fria, eu tenho que dar um jeito de esquentar meu coração mais ainda, porque é um sinal que Jesus está voltando. Você já identificou frieza a nível de amor de uma pessoa para com outra? Quem já identificou frieza aqui? Seja sincero e levanta a mão. Que as pessoas estão frias no sentimento de amor? Quem já identificou isso? Levanta a mão. Se você identificou e você também é um que tem um amor frio pelos outros, você está no mesmo bolo. Mas se você identificou e se apegou em ser cada vez mais amoroso, significa que você está se preparando para a vinda de Jesus. O amor de muitos vai se esfriar. Fim dos tempos, é tempo de Deus pegar a igreja e chacoalhar numa peneira. Quantos aqui já viram uma peneira? Que levanta a mão. Daquelas grandonas de roça. Aquelas grandonas de roça. Vocês já denunciaram a idade de vocês agora. Jogava assim, o que era grande ficava, o que não prestava caía. Era assim ou não era? O que era quebrado caía, o que era grande ficava. Não é assim? Se Deus estiver sacudindo esses últimos dias, você vai olhar para os que estão frios? Você vai olhar para os que estão fracos? Ou você vai falar assim, jogou para cima, caiu. Estou aqui. Deus pega a peneira de novo e jogou para cima, todo mundo pula. Quem vai cair? Não sei quem vai cair. Quem vai desviar? Quem vai pecar? Não sei. Eu sei que do tempo que eu estou na igreja, eu já vi muita gente chegar. E eu vi muita gente sair. E eu me preocupo para eu não ser um dos que saíram. E eu vigio para eu não sair. E eu não vou medir a igreja pela quantidade dos que saíram. A igreja perdeu membro. O que eu vou fazer? Está escrito que o amor vai esfriar. Ué, não dou conta de fazer isso aí. O próprio Deus está dizendo, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Se eu te fizer uma pergunta aqui agora, você responde para você mesmo. Teu amor por Jesus anda que jeito? Aceso ou quase apagando? Porque se for quase apagando, na próxima peneirada você vai passar. Nós temos que nos esforçar para salvar a nossa vida e tentar ajudar outras pessoas a não abandonar o caminho. Nós lemos o texto que no fim dos tempos, se nós lemos outros textos, eu não vou esticar, nós vamos ver que no fim dos tempos o povo ia viver como nos dias de Noé. Está na Bíblia. E como eram os dias de Noé? Está escrito lá. O povo nos últimos tempos viverá como nos tempos de Noé. Bebendo, comendo, se divertindo, querendo passear, querendo se divertir, não lembrando das coisas de Deus, não vivendo os mandamentos, não vivendo os princípios, não vivendo isso. É o que está acontecendo hoje. Se eu falar assim para a igreja, vamos reunir todo mundo, sábado que vem à noite, e vamos para uma pizzaria, vai chover de gente. Mas se eu falar, semana que vem, igreja, vamos vir para uma vigília, vamos soprar o vento do Espírito Santo nessa chama, porque você que já sou carne, sabe que você precisa do vento para a chama subir. Vamos soprar para que o fogo cresça. Ah, não.
Você está lembrando que Jesus pode voltar? Tô. Então eu tenho que ir. Eu preciso estar preparado. 3 tipos de coisas que preocupam a minha cabeça e que devem preocupar a sua. A primeira, o amor, o apego e a entrega com a igreja. Tem muita gente, isso é fácil. Esse primeiro é fácil. Eu amo a igreja. Glória a Deus. Ai, que gostoso é a igreja. Os irmãos, uma beleza, aleluia. De vez em quando a gente se bate, de vez em quando a gente se beija, de vez em quando se ama, de vez em quando se odeia. Mas a gente se ama, glória a Deus, a igreja, amém. É um nível de relacionamento. Mas se você está na igreja só para se relacionar com a igreja, você não vai aguentar muita peneirada, não. Segunda coisa, como que você está com a Bíblia Sagrada? Se o amor de muitos vai se esfriar, eu te questiono. Você tem lido a Bíblia? Porque se você não está lendo a Bíblia, você é o próximo que vai cair. E aí você vai pôr culpa na igreja. Você vai pôr culpa no irmão. Você vai pôr culpa no pastor. Vai pôr culpa no capeta. Não, nem capeta você não vai ver. O capeta nessas horas, coitado, ninguém nem fala dele. É igual o espírito de Adão e Eva. Deus falou para Adão, você pecou. Ele falou, foi essa mulher que o Senhor me deu. Não é nem a serpente, meu foi a mulher. Então, aí nós vamos culpar uns aos outros. Mas a grande questão é, não importa. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não seria atingido. Isso é uma probabilidade muito estranha, porque são 1000 com 10.000, são 11.000 pessoas. A cada 11.000 você ficou. Então é um percentual muito pequeno. Só que para isso, querido, você tem que ter um comprometimento com a Bíblia. Se você não tiver envolvimento com a Bíblia Sagrada, não desejar conhecer a Bíblia Sagrada, hoje é noite de Santa Ceia. É noite da gente comer do corpo de Cristo. João 1 diz que o verbo se fez carne. O verbo é Jesus. E verbo é a letra, é a palavra. Presta a sua Bíblia aqui. Isso aqui é Jesus. Eu quero saber como é que está o seu envolvimento com a palavra de Deus. Somos carentes de relacionamentos da igreja. Somos carentes de comunhão com as pessoas. Mas nós sentimos a carência de ler a Bíblia Sagrada? Ou a Bíblia Sagrada é um fardo? Nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque se multiplicou a iniquidade. Aumentou, tem pecado hoje que não tem antigamente, irmãos. A pornografia antigamente, bem antigamente, a pornografia antigamente era quando um avô estava no sítio e via uma égua, um cavalo cruzando. Era uma pornografia. Senão não via. Não tinha televisão. Tinha televisão? Tinha internet? Pensa no nível de pornografia que tinha há 100 anos atrás. Pensa. Ninguém via nada de pornografia. As mães colocavam as roupas lá embaixo nas filhas. Você não via. Hoje não. Hoje multiplicou a iniquidade. Então está cada vez mais fácil para o cristão ser peneirado. E a Bíblia diz que nos últimos tempos a iniquidade se multiplicava. Gente, está se multiplicando. Eu ouvi um termo recentemente. Olha para você ver. Uma pessoa teve relação sexual virtual. Olha que nível que se multiplicou o pecado. Virtual a relação foi. Na imaginação, na virtual. Então, quer dizer, tem pecado hoje que não existia antigamente, multiplicou. É um sinal que Jesus está voltando. Então, queridos, nós precisamos ter relacionamento com a Bíblia. Me preocupa. Eu passo numa igreja, eu passo em outra igreja, eu passo em outra igreja, eu vou em algumas igrejas, e o que eu mais escuto é, escola bíblica dominical, ninguém vai. Ninguém vai. Quer dizer, frio? Está frio. Antigamente pessoas andavam quilômetros a pé.
Eu fui no Nordeste e eu vi pessoas crentes que andavam quilômetros a pé naquela estrada de terra, sem luz na estrada, de noite, para poder ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo desprezada. Sabe quantas pessoas tinham que vir na IBD hoje? 9. Quantas vieram? Quantas vieram? 3. Escola de discípulo, para formar discípulo. Se a gente marcar um cronograma para 2019, janta na praça, churrasco na represa, pizzaria, você vai ver como é que vai encher. Mas isso me preocupa, porque o relacionamento com a palavra está indo embora. E posso te falar uma coisa? A gente até vive sem comunhão com as pessoas. Se um dia alguém for preso e ficar numa cadeia e não poder ter comunhão com ninguém, você vive. Mas sem comunhão com Deus, ninguém vive. Então eu me preocupo. A pessoa chega na igreja, a gente pensa assim, a igreja está crescendo. Crescendo o quê? De corpo ou de espírito? Porque de corpo as pessoas sentam na igreja. Mas aquele que acaba o culto, aquele que tem o hábito de pegar a Bíblia em casa para ler a Bíblia, se isso daí for considerado igreja, muitas igrejas não vão nem existir. Aqueles cultos que a gente coloca uma porta assim, nós não coloca, mas a gente coloca. Ainda faz um corredor. Lota! Essas mesmas igrejas estão cheias. Eu quero saber se durante a semana elas têm o hábito de pegar a Bíblia Sagrada para ler. E lá no Maranhão, quando eu fui, eu vi os jovens. E o Kelvin e eu foi lá à noite, eram umas 10 horas. Plena segunda-feira. Estava lotado de jovens. O que eles iam fazer? Estudar a Bíblia. Eu falei, nossa, plena segunda-feira, 10 horas. Eles falaram, nós estamos numa campanha faz 6 meses. Que campanha? De ler a Bíblia em 1 ano. E nós nos reunimos para ler a Bíblia em 1 ano. Então nós precisamos nos atentar a isso. Não adianta falar assim, ó, a igreja está fria. Como? Escuta essa frase. Como que se para eu ter que ficar firme com Deus, ou firme na igreja, eu dependesse só das pessoas. Você não depende só das pessoas. Você não depende só das pessoas. Para ficar firme. Isso é lorota. Eu dependo de Deus. E se Deus colocar um crente cheio do amor no meio de um povo sem amor, ele consegue incendiar o lugar. Porque maior é o que está nele do que o que está no mundo. E se Deus te colocou aqui e você considera que você tem chama pelo Espírito Santo, fogo, usa esse fogo para incendiar com quem você se reúne. Tem pessoas que estão precisando de você, mas olha, fale para essas pessoas, você precisa de mim, mas você precisa de Deus também. Você tem que ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, meditar, 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 meditar. Se nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ser mais espirituais e menos almático, ou menos carnal. Curso de pregador. Ninguém quer pregar a palavra. Curso de escola de discípulo. A igreja precisa levantar. Por quê, irmãos? Porque nós achamos que Jesus vai demorar para voltar. Então é tão gostoso ir na igreja sentar. E se fizer um apelo ainda, eu vou na frente e eu choro. Se for do Espírito Santo, eu glorifico. Eu caio de joelho aqui na frente. Eu oro em línguas. E chego em casa e escrevo assim, o culto foi maravilhoso. Mas se eu entender que Jesus está voltando, aquilo que eu penso que pode ficar para depois, não pode ficar para depois. Você tem sonho? Te perguntei isso no início da pregação. Você tem sonho? Aquele jogador de futebol do São Paulo, tinha ou não tinha sonhos? Morreu. Ah, foi. A iniquidade se multiplicou,
cai todo mundo. Elvis Presley começou cantando na igreja. Foi seduzido. Você conhece alguém que era firme na igreja, que louvava, pregava e foi seduzido e está no mundo hoje? Levanta a mão. Para que serve essa informação? Para eu vigiar. Para eu sondar meu coração. E a terceira coisa, relacionamento com o Espírito Santo. Então, tem gente que fala assim, ó, ai, essa igreja é linda, eu amo essa igreja. Mas me preocupa. Porque não basta só amar a igreja. Você tem que ser comprometido com a palavra e você tem que ser comprometido com o Espírito Santo. E se você é comprometido com o Espírito Santo, se você é comprometido com a palavra, você consegue suportar a igreja. Você consegue andar na igreja. Você consegue trabalhar na igreja. Você consegue enfrentar problema. Você consegue ajudar os outros. Eu falei sexta-feira na reunião de discípulos, que tem gente que fala assim, irmão, esteja orando aí por mim, estou com um problema. Eu tenho vontade de perguntar assim, você já orou primeiro? Perigoso a pessoa falar, não. Porque a gente terceiriza, né? A oração. O problema é nosso, mas a obrigação de jejuar é sua. A obrigação de interceder é sua. E ai de você, viu? Se você não jejuar por mim, você não é um bom discipulador. Não, querido, você já orou? Você já orou? Eu não. Então não vou orar não. Você toma vergonha, você vai orar. Depois que você orar, eu vou orar. Porque você tem que ter relacionamento com o Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra de reflexão, forte, pesada. Só que tem um porém. Eu prefiro ouvir esse tipo de palavra e me preparar para a volta de Jesus do que a gente fazer vista grossa, pregar coisas muito mais avivadas e gostosas e a gente dormir no ponto de Jesus voltar e a gente ficar. A igreja precisa acordar. Ah, mas a maioria não quer saber de nada com nada. Está escrito na Bíblia. Que parte que você não entendeu? Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Fala assim, o amor de muitos. Não é o amor de poucos, o amor de muitos esfriará. Então qual é a reflexão que você tem que fazer? O amor que você sente está esfriando? Então você entrou no time do muitos. Você vai ver muita gente se esfriar. Isso não é o problema. Vou repetir. Não é o problema muito grande você ver muita gente esfriar. O problema é você esfriar. Quem entendeu aqui? Você acha que eu não estou vendo muita gente se esfriar? Eu estou lançando essa palavra para você a partir de hoje começar a se esquentar. Começar a confrontar a si mesmo. Como eu falei, não é só nas outras igrejas. Aqui a gente fiscaliza se é casado, se não é, mas tem coisa que não dá para fiscalizar. E que se Deus for peneirar, vai ter discipulador que não pega na Bíblia. Não pega na Bíblia. Então a gente consegue medir algumas coisas. Ó, aqui para ser líder tem que ser assim, ser assim, ser assim. Mas tem coisas que não dá para a gente medir. Mas você vai ter que se medir. Dia de Santa Ceia fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você vê como é que está aí. Estou sentindo muita carência da igreja. Preencha com o Espírito Santo. Preencha com a palavra. Eu estava lendo a palavra ontem, e eu fiquei ali navegando, eu quero amadurecer o texto que eu estava lendo. Sobre a mula, o mulo, né, que é macho. O mulo do Absalão. Eu tô viajando nesse negócio de mulo do Absalão. Eu quero navegar nesse negócio de mulo do Absalão. O dia que eu pregar do mulo do Absalão, você vai ver o que significa. Eu estou meditando. E aí você pega a palavra, você começa a meditar, e Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando. Na igreja dos que estão, poucos têm revelação da palavra em casa. A maioria depende da comida que o pastor prega na quinta e prega no domingo. E eu não sei como tem crente que só vive de culto de domingo na palavra de domingo. Eu não sei como. De 7 dias na semana,
você ter que ouvir a palavra só no domingo, na peneira você não vai ficar. Mas é por obras a salvação? Não, é por vigilância. Tem que vigiar, irmão. Tem que vigiar. Amém? Eu quero que você sinta um profundo desespero pelo que eu preguei hoje. Que você saia daqui aterrorizado. Porque é para você se aterrorizar. Não é uma palavra para você falar, eu estou nas nuvens. Não, é para você falar assim, Senhor, eu tenho que chacoalhar. Estou andando descalço com os pés em brasas quentes, eu vou me queimar. Eu quero que você saia desse culto hoje, até assim, se for o caso. Ó. É assim mesmo, irmãos. Essa palavra tem que mexer conosco. Ela tem que mexer conosco. Não vamos terceirizar as responsabilidades e vamos sondar o nosso coração, porque Jesus sonda o nosso coração. Jesus sonda o nosso coração. Agora, eu tenho certeza, você que pega na Bíblia, você deve estar assim, tô quente. Você que tem comunhão com o Espírito Santo, está assim, joga mais para cima que eu não caio. Chacoalha a peneira, Jeová. Sapateia que eu tô contigo, Jeová. Não é verdade? Eu tô assim, irmãos, eu tô assim. Chega a gente, sai gente, a gente batiza, a gente desvia, a gente converte, a gente desconverte, a gente chora, a gente alegra. Eu tô assim, vai que vai, Jesus, vamos trabalhar, vamos sacudir a igreja. E eu tô tentando influenciar, ministrar, transmitir unção, essa unção para as pessoas. Eu chego para alguém e falo, você está muito borocochô, rapaz, vamos pegar firme. Tem essa cara de nada não. Vamos engordar o reino espiritual, o mundo espiritual. Vamos evangelizar. O Adelino mandou uma mensagem no meu WhatsApp. O Léo me mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Me senti superado em fazer uma coisa que é difícil para mim. O Adelino mandou assim, agora eu sei o que o senhor sente quando o senhor vai evangelizar. Eu falei assim, isso é um detalhe. Você quer ver quando essa pessoa que você evangeliza vem para a igreja, casa, batiza, vai para o encontro, vira discipulador. Aí você fica apaixonado por Jesus. Aí vem uns mestres falando besteira, e aí os caras falam assim, alguém fala assim, pastor Leandro deixou, eu sou igual galinha, irmãos. É porque quem gerou fui eu, não sabe a dor que é para gerar uma vida? O trabalho que dá. Aí vem, não, vamos fazer uma visitinha lá na minha igreja. Vai tomar varada, que eu vou pegar de vara. Que vai pescar no aquário de outro. Não aqui. Por quê, irmãos? Porque quando você ganha uma alma, essa alma vai para a igreja. Quando essa alma desce as águas, quem aqui já viu alguém que você falou de Jesus descer as águas aqui? Levanta a mão. Tem alegria maior do que essa? Você chora, você emociona. Só que isso só é capaz de fazer quem está vivo na palavra, quem está vivo no Espírito e quem está vivo na igreja. Só a igreja você não se sustenta. Só a palavra também não. Você precisa do tripé para permanecer fiel com Deus. Porque se você tem a palavra, Ele quer que você use ela na igreja, para ajudar outras pessoas e trazer para a igreja. Então a igreja não é desassociada. Igual muita gente fala assim, ó, eu tenho Deus, não preciso ir na igreja. Mas Deus é um ser que quer que a gente traga para a igreja. Como é que se Deus quer que a gente traga pessoas para a igreja e a própria pessoa não vem para a igreja, eu quero saber que raio de Deus que ela encontrou. Vamos ficar em pé e vamos orar.